pouco. Então vamos ver uma matéria que eu e o professor Omar Seixas preparamos, intitulada Guerra na Bahia. Parece incrível, terrível, assustador. Guerra em nossa plácida e tranquila cidade? Parece pura ficção, mas é história. Em 8 de maio de 1624, Salvador foi tomada de assalto por tropas holandesas, ansiosas por retomar o controle sobre a grande fonte de riquezas do comércio das Américas, o açúcar. Aí, meu irmão, por que brigar por açúcar, hein? Tem pra todo mundo, cara. Pode crer, deixa um pouquinho pra mim. É claro que não era bem essa cidade do Salvador. Ou melhor, ainda não era a metrópole que hoje conhecemos. Salvador evoluiu muito em termos de urbanização. Éramos na época uma vila com menos de 20 mil habitantes e que vivia da economia do açúcar, cultivado no entorno da Baía de Todos os Santos, entre Salvador e o Recôncavo. Esta barra da Baía de Todos os Santos já tinha assistido outras invasões e ocupações. Piratas e saqueadores interessados na riqueza da terra, primeiro o pau-brasil e depois a cana-de-açúcar, já tinham adentrado a Bahia. Mas no início do século XVII, as condições da política europeia alteraram o quadro de relações entre o Brasil e a Europa. É que a União Ibérica, que tinha acontecido em 1580, ou seja, a anexação de Portugal pela Espanha, fez com que se bloqueassem os interesses holandeses aqui no Brasil. Não houve outro caminho a não ser a invasão da Bahia em 1624 pelas tropas holandesas. Vale ressaltar que Salvador não foi escolhida à toa para ser capital da colônia. Ela está sob uma falha tectônica que formou falhas naturais. Sendo assim, ela é uma fortaleza perfeita e natural. Mesmo assim, Diogo Mendonça Furtado foi trazido para cá para proteger a cidade e recuperar as fortalezas. De pouco adiantou a preparação. No dia 8 de maio, 26 navios, 1.600 soldados e 1.700 marinheiros, acompanhados de 500 bocas de canhão, adentraram a barra. Imagine que a brutalidade e a ferocidade do ataque acabou favorecendo a conquista dos holandeses. A população entrou em pânico, em função do sentido de guerra religiosa, já que os holandeses eram protestantes. Somado à brutalidade do ataque, fez com que a população desesperada fugisse de Salvador. Uma boa parte dessa população foi parar em Vila de Abrantes, antiga vila de Espírito Santo, próxima à praia de Jauá. Foi exatamente o aspecto religioso um dos ingredientes importantes para a luta de reconquista da cidade. A população mobilizada para a luta se via motivada por uma espécie de guerra santa contra os hereges holandeses. A convocação compulsória da população, associada à utilização de táticas de guerrilha, foram diminuindo a resistência dos holandeses. A população de Salvador se utilizava da própria geografia da cidade, seus morros e vales, para preparar ataques de surpresa contra os holandeses. Mas foi uma grande operação militar, organizada por portugueses e espanhóis, conhecida como Jornada dos Vassalos, que definitivamente expulsou os holandeses da Bahia. Em abril de 1625, bateu em retirada todos os holandeses, junto com seu comandante Van Dort. A Bahia de Todos os Santos ainda assistiu a outras tentativas de ocupação pelos holandeses. Em 1627 e 1638, Maurício de Nassau, que já dominava Pernambuco, tentou algumas vezes. Contudo, as forças de defesa de Salvador foram mais eficazes, fazendo com que essas forças fossem rechaçadas. Veja só, Omar, o povo baiano tinha escrito mais um capítulo marcante da sua história, de bravura, de resistência, de luta, de coragem, como viria a acontecer mais tarde, na Revolta dos Mauês, na Sabinada, na Guerra de Canudos, guerra na Bahia, quem diria? Mas a guerra continua contra a fome, intolerância racial, religiosa, enfim, são guerras igualmente heróicas. É verdade, a guerra contra a violência urbana, o analfabetismo, a questão da terra. Bem, nosso programa está acabando. Queremos agradecer ao professor Edmundo Franco. Muito obrigado, professor, pela presença. Sempre a joia. Agradecer a você e aos nossos alunos também. Até a próxima semana.